Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 1º de maio de 2022, Deus pôs no meu coração a sua palavra no capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. A partir do versículo 17. Eu digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, Senhor Jesus. E o texto prossegue. O capítulo 5 continua. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a santa palavra de Deus nos ensinando a como devemos nos portar aqui nesta terra, a vestir essa nova armadura, a tomar esta vestimenta espiritual, para que sejamos parecidos, semelhantes com Cristo. Certa vez o apóstolo Pedro estava no mar, pescando, e estava sem as suas vestes. Pedro havia voltado para a sua velha vida, porque diz a Escritura, no livro de João, que ele foi encontrado nu, sem as suas vestes. Voltou para a sua vida rotineira, para a sua velha vida. Outra passagem diz que quando Adão e Eva pecaram, inclusive esta palavra, o pecado, ela está sendo escondida. A palavra pecado, infelizmente, nas igrejas, nós temos visto que ela tem sido trocada por falha, por erro. A palavra pecado, ela está sendo modificada. Mas a Bíblia não modifica a palavra pecado. A Bíblia continua pecado sendo pecado, e não erro, nem falha e nem falta. Percebe-se que Adão, quando pecou, quando transgrediu a lei de Deus,
pegaram folhas da figueira e tentaram esconder o seu pecado. Mas Deus chamou Adão. Deus chamou Adão. E Adão estava com medo de Deus, se escondeu atrás das árvores e se cobriu com as folhas da figueira. Mas quando ele confessou seu pecado, Deus lhe perdoou e fez ali uma veste de animais. Uma veste de pelo de animais. Matou um animal por sacrifício. E do couro do animal ele fez uma veste para Adão e Eva. Fez uma veste para Adão e Eva do couro do animal. Teve que morrer o primeiro animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Deus teve que enviar o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu uma única vez para nos conceder o perdão dos nossos pecados. Por isso diz a Escritura: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, gentios. Gentios são aqueles que ainda não são salvos. São aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que ainda estão cegos, que não nasceram da água e do Espírito, que não desceram as águas do batismo. Então o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, diz como nós devemos nos proceder aqui nesta terra, e não andar como andam as pessoas normais deste mundo que não conhecem a palavra de Deus. Porque o cristão, ele tem os seus olhos desvendados, abertos, para entender a palavra de Deus por causa do Santo Espírito. Então diz aqui a Escritura que nós não podemos mais andar como andam eles, seguindo os modismos, se assentando à roda de escarnecedores, seguindo conselhos dos ímpios, como nós vimos aí. O Brasil sempre tem carnaval, e esse ano mais um carnaval aconteceu, e eles trazendo as práticas de feitiçaria, tudo as coisas que não agradam a Deus, coisas que o mundo tem trazido, os gentios têm trazido, a feitiçaria, servindo a outros deuses. Então Deus não quer que o seu povo siga este mundo, siga estes modismos, estas culturas, estas religiões, filosofias que não pertencem a Deus, que pertencem a Satanás e não a Deus. Deus é um Deus zeloso que cuida do seu povo. Deus separou o seu povo do mundo, escolheu um povo para si, zeloso e de boas obras, um povo que o representa na face desta terra, um povo que ele chamou para ser santo, como ele é santo, separado deste mundo. E você, ouvinte, ainda continua seguindo os seus ídolos, seguindo a feitiçaria, seguindo estas coisas que não agradam a Deus, o gesso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser santo. E aqui está a nova maneira que nós temos que viver aqui nesta terra pela fé para agradar ao nosso Deus. Separados. Deus te separou para Ele. Te separou para ser servo dEle, serva dEle, minha irmã. Saia destas coisas que não agradam a Deus. Fuja destas coisas que pertencem às trevas, que pertencem ao inimigo. E receba esta palavra de Deus enxertada no teu coração. Receba com mansidão o que Deus tem para a tua vida. Mudança de vida, mudança de direção. Saia desta vida antiga, desta vida que não agrada a Deus, ainda está seguindo o zodíaco. Qual que é meu signo? Está seguindo estas coisas que não agradam a Deus, seguindo a feitiçaria, consultando a astrologia. Você ainda se encontra nesta situação.
Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver para Ele, para viver segundo a sua palavra. Por isso aqui está escrito, para que nós não andemos mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, cegos, que não conseguem enxergar as coisas de Deus porque não tem pureza nos seus olhos. Porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus já abriu o seu entendimento e você até hoje está se vestindo das folhas da figueira. Deus quer te dar uma veste nova, uma veste branca. E quer te limpar pela sua palavra. Oh, meu irmão, minha irmã, saia desta vida, deixe os rudimentos antigos, deixe as coisas deste mundo. E aqui está escrito no versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, a dureza do coração. Porque eles não querem se submeter a Deus. Quando não nos submetemos a Deus, quando não somos servos de Deus, escravos de Deus, somos escravos de nós mesmos, ou escravos de Satanás. É preso por qualquer tipo de vício. A pessoa que não quer se submeter a Deus, ela é escrava de alguma coisa. Ninguém fica neutro. Ou você é servo de Deus, ou é servo do diabo. E como é que vive o servo do diabo? Preso nos vícios. Preso no seu próprio ego. Adora a si mesmo. Cria o próprio Deus, que é o seu próprio ego. E a pessoa vive toda presa. Não consegue sair. É uma escravidão. A pessoa que não se submete a Deus, ela vive escrava de si mesma. Vive na glutonaria, na bebedice, na prostituição, nos ciúmes, na inveja, preso na ira, na contenda, na soberba, na sede pelo poder, pelo dinheiro. A pessoa faz de tudo para ter tudo isso. E vive presa, escrava. Não tem alegria, não tem paz. É escrava. A pessoa acha que é livre, mas ela é escrava dos seus próprios desejos. E o Senhor Jesus te diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Para quem irá ficar? Você só tem uma vida só. É só uma vida que você tem. Depois da morte, segue-se o juízo. Morreu, acabou. Ninguém leva mais nada desta terra. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deixar o pecado, deixar este caminho mau, deixar a feitiçaria, deixar essa velha vida, você pode alcançar a salvação da tua alma. E veja que diz aqui o apóstolo Paulo: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Um abismo chama outro abismo. Aí Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou às suas paixões infames e mudaram o modo natural. O homem deixou de se relacionar com a sua mulher e passou a ter um caso de abominação, homem com homem e mulher com mulher. Por isso nós vemos como está caminhando o mundo. Abominação ao Senhor.
A prática homossexual é a abominação ao Senhor. Não te deitarás com outro homem como se fosse mulher. Isto é abominação ao Senhor. Quando Deus não quer saber, quando a pessoa não quer saber de Deus, ouvinte, Deus entrega a pessoa a viver por viver. Ela vive sendo o seu próprio Deus que ela está seguindo. Ela segue o seu próprio caminho. E qual que é o caminho da pessoa que não tem a Deus? É o caminho da destruição. Olha para você mesmo, se você está nessa prática homossexual, você tem alegria ou você tem acusação dentro de você? Você tem paz na vida que você vive? Ou você se sente acusado ou acusado naquilo que você pratica às escondidas? Você é livre? Você tem paz? A tua consciência tem paz? Ou você se sente acusado? Acusada naquilo que você pratica? Deus está trazendo juízo na tua mente, na tua consciência, para você mudar a tua vida enquanto ainda há esperança. Porque se você morrer nessa vida, você perderá a sua alma, a salvação da tua alma por toda a eternidade. Aqueles que não têm a palavra de Deus não têm paz. A palavra de Deus diz que o ímpio não tem paz. Você sabe onde a tua consciência te acusa. Você sabe aquilo que você pratica às escondidas e a tua consciência te acusa, te faz lembrar. E você sabe que isso não é justo diante do teu Criador. Esta prática não agrada a Deus e você tem consciência de tudo isso. Deixa o pecado que tão de perto te rodeia e arrependa-se e volte para o teu Deus enquanto ainda há esperança. Porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi essa vida que Deus te chamou para ter. Não foi isso que ensinou a palavra de Deus. Não foi isso que você aprendeu na igreja quando você era pequeno. Não foi isso. Deus não te ensinou a usar droga. Não foi assim que você aprendeu de Cristo quando você ia pequenininho para a casa de Deus. Você se afastou de Deus e aprendeu a seguir outros caminhos. Fez igual o filho pródigo. Gastou tudo que... Pegou a herança antecipada, gastou tudo que tinha com as meretrizes. Agora está comendo bolotas no chiqueiro de porco. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Deus não te fez preso do pecado. Ele te fez livre do pecado. Para a liberdade foi com que Cristo te chamou. Não aproveite da liberdade para dar ocasião à sua carne. E você aproveitou da liberdade e deu ocasião à sua carne, e a sua carne te enganou e te escravizou no pecado das drogas, da prostituição, do adultério. E olha a tua vida como se encontra hoje. Não aprendestes, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Somos reis e sacerdotes, mas podemos ser plebeus e inimigos de Deus quando amamos o mundo. Aqueles que deixam o Senhor, os seus nomes serão escritos no chão. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. A situação que você se encontra é uma situação de inimigo de Deus. Volte para o teu Deus enquanto ainda há esperança. Conserte a tua vida. Conserte a tua vida, ouvinte. A palavra não vem para amaciar o ego de ninguém.
A palavra de Deus vem para transformar as nossas vidas a cada dia. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Eles não vêm para a luz porque as suas obras são más, e na luz as suas obras são reprovadas por ele. Em Cristo está a luz. Cristo é a luz do mundo. Quando a pessoa se afasta da luz, ela está em trevas. Ela mergulha nas trevas. Ela vai cavando um poço fundo, onde não consegue mais sair, nem com a ajuda de ninguém. Nem com a ajuda de ninguém a pessoa sai. Porque ela está inimiga de Deus. Será que é dessa forma que você se encontra, ouvinte? Como inimigo de Deus? Cavou a sua cisterna rota que não retém chuvas, que fica vazia, fica seca com solo rachado. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscência, desejo desenfreado. É fazer a vontade da carne. Dá tudo que o corpo, que a mente quer, mas nada sacia. É um abismo. Quanto mais você dá para a carne, quanto mais satisfaz a carne, mais ela tem desejo. É como uma pessoa compulsiva por doce. Quanto mais ela come doce, mais libera o pâncreas, produz insulina. E quanto mais insulina tiver circulando pelo sangue, mais desejo de comer doce essa pessoa tem. E como é que se resolve isso? Cortando o doce. Como é que se resolve o pecado? Cortando o pecado. Se teu olho te faz pecar, arranca ele para longe de ti. Se a tua mão te faz pecar, corta ela para longe de ti. Ou seja, tire tudo aquilo que está te trazendo ao pecado, que está te levando ao pecado. Porque Satanás, meu irmão, ele não joga a pessoa no pecado, mas ele induz, como ele fez com Eva. Ele seduz, ele mostra algo aparentemente vantajoso, até que a pessoa caia na sua isca, a sua armadilha, e se torna um prisioneiro dela. Ele só leva a pessoa induzindo. Quando ela chega, ela se torna dependente do álcool, dependente das drogas, dependente da prostituição, da pornografia, dependente do roubo, do engano, do homicídio. Aí ele larga a pessoa ali. Ele prepara uma isca, a pessoa cai e ela fica presa. Ela mesma se torna escrava do seu próprio pecado. Ele oferece mundos e fundos. Não, esse negócio aqui é bom para você. Compre uma arma, faça isso, comece a assaltar. Ele vai te seduzindo, mentindo. Quando a pessoa for perceber, já é tarde demais, já é homicida, já matou, já roubou. E ele te lança na prisão. Não foi assim que você aprendeu de Cristo. Não foi dessa maneira que Deus te deu. Não foi esta maneira de viver que Ele te chamou. E a pessoa fica toda enlamaçada, presa nos seus próprios vícios e pecados. Então, a palavra nos aconselha a despojar do velho homem, a deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Deixar os vícios, ficar falando mal dos outros, difamando. Então todas essas maneiras, essa maneira de viver que Deus requer de cada um de nós, viver de acordo com a palavra de Deus e deixar aquilo que é do velho homem. Gálatas capítulo 5 diz que as obras da carne são conhecidas e são glutonarias, bebedices, ira, ciúmes,
mentiras, prostituição, lascívia, sensualidade, malícia. E a palavra de Deus diz em Colossenses para nós fazermos morrer a nossa velha natureza, a prostituição, a lascívia, a impureza. Em Tessalonicenses diz: sede santos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é a armadura de Deus? Efésios capítulo 6. O capacete da salvação, a mente protegida, uma mente confiante no Senhor. A couraça da justiça, viver em justiça. Praticar o que é justo diante de Deus, para com nossos irmãos, para com todos. O cinturão da verdade, andar em verdade, em retidão. Falar a verdade, cada um com seu próximo. Não mintais. Está escrito aqui no texto. Essa é a maneira de viver que Deus requer de todos nós. Só assim para vencermos o diabo. Com essa armadura de Deus. Com essa maneira de viver. Sendo enxertados pela palavra. É nós olharmos no espelho cada dia. Meu Deus, o que está faltando na minha vida? O que eu preciso mudar hoje? Eu estou rancoroso? Eu estou amargo? Eu estou iracundo? Eu estou colérico? Eu estou com inveja? Eu estou com ciúmes? Eu estou com ódio? Eu falo mal? Eu xingo? Eu falo palavras torpes? Eu difamo alguém? Eu amaldiçoo? Eu praguejo? Eu vivo brigando, discutindo? Eu roubei alguém? Eu enganei alguém? Eu tenho maus pensamentos? Pensamentos imundos, impuros? Como eu estou vivendo? O espelho da palavra é o que nos mostra como está a nossa vida diante de Deus. E para vencermos o mal, temos que fazer o bem. A palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E irai-vos e não pequeis. Ou seja, até Deus permite um certo momento de ira inconsciente, mas não deve essa ira se estender. Até Jesus certa vez irou, pegou o chicote e expulsou os cambistas do templo. Mas essa ira não se estendeu. Ou seja, o apóstolo Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus e que nós não devemos andar iracundos, mas se submeter a Deus. É essa a vida que Deus quer de cada um de nós, andando em santidade. Santidade, meu irmão e minha irmã, não é a gente viver como um monge, escondido da sociedade. Não. Viver em santidade é nós sermos a luz no meio das pessoas que não conhecem a Deus. E eles verão a nossa maneira de viver. Poxa, aquela pessoa que é de Deus, é cristão, dá para ver no semblante dessa pessoa que ela tem paz, que ela é diferente, que ela não é briguenta, que ela não é uma pessoa iracunda, mas ela transmite paz, ela não é cheia de ódio no seu coração. Então a luz tem que brilhar. Não pode esconder debaixo da mesa a luz, se esconder como os monges, mas tem que estar em cima da mesa, tem que estar no velador brilhando, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Essa é a maneira de viver que Deus requer de todos nós. Uma maneira que irradie essa luz, que irradie essa paz. Alguém desesperado pode chegar para você e falar: eu preciso da tua oração. Vejo que você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, como era Eliseu, que aquela sunamita via Eliseu andar. Esse homem é um santo homem de Deus, esse homem é diferente, ele tem um brilho de Cristo, ele tem um brilho de Deus, alguma coisa diferente, essa pessoa tem paz. A sunamita via isso em Eliseu. As pessoas veem as nossas vidas, como a gente se comporta, estão observando os nossos passos, e nós temos que dar bons testemunhos de Cristo aqui nesta terra,
renovado um novo homem e deixar o velho homem, a velha pessoa, a velha natureza adâmica, que briga com todo mundo, briga com os vizinhos, briga no trabalho, briga na escola. Deus quer uma nova vida para todos nós, ouvintes. Uma nova maneira de viver. Uma vida de paz. Mesmo passando por provações. Davi diz no certo salmo: me calei e fiquei como mudo, mesmo acerca do bem. Enquanto o ímpio estiver diante de mim, enfrearei os meus lábios, a minha boca. Não reclame para as pessoas, não fique contando a tua vida para todo mundo. Conte os teus problemas para Deus. Mesmo Ana sendo vista como embriagada, como filha de Belial, ela estava com seus lábios balbuciando. Não falava palavras, mas chorava diante de Deus. E Deus atendeu a sua oração. Se achegue a Deus, minha irmã. Se achegue a Deus, meu irmão. Receba esta palavra. Recebamos essa palavra com mansidão na nossa vida. Para sermos transformados de glória em glória. Sermos restaurados. É assim que Cristo procede. Qual é a maneira que devemos proceder? Devemos pensar em Jesus. Será que é assim que Jesus iria agir? Xingando? Não. Brigando? Não. Agredindo? De maneira alguma. Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mesmo Cristo sendo feito pecado por nós, para nos conceder a sua graça, a salvação, ele nunca pecou. Então Deus quer que nós venhamos a nos revestir de um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É a nossa maneira boa de viver, serena, uma vida de paz, com bom testemunho que agrada a Deus. Fugir da aparência do mal, não dê lugar ao diabo, não dê nenhum tipo de motivo para o inimigo nos acusar. Chega de falar palavrões, chega de gritaria. Às vezes você quer colocar um som alto na tua casa para todo mundo ouvir, mas não é isso que vai converter esta pessoa, de jeito nenhum. Mas é com boas ações, é pagando o mal com o bem. Não é na gritaria que você vai converter o seu esposo a Cristo. Não é na gritaria que você vai converter o seu filho a Cristo, a sua filha, o seu vizinho, o seu parente, mas é na paz. Apóstolo Tiago diz que o fruto da justiça se semeia na paz. Que todo pensamento faccioso, toda ira, essa não é a sabedoria que vem do céu, mas ela é diabólica. Ela é terrível, é terrena. Ela é mal. Mas a sabedoria que vem do alto, ela traz paz. Você consegue sentir, meu irmão, minha irmã? Você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue perceber que Deus está presente na nossa vida, nesta palavra? Você consegue sentir Deus falando conosco? Deus concordando, Deus está aqui no meio de nós por esta palavra, porque Deus é paz, Deus é luz, e não há nele trevas alguma. O fruto da justiça semeia-se na paz. Não é na ira que você vai ganhar esta pessoa para Jesus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela nossa vida revestida de Cristo, andando na luz, andando com paz. Sem iras, nem contendas, sem gritarias, mas na paz. Revestido de um novo homem, de uma nova mulher. Pelo que deixai a mentira. Aqui são duas coisas. Devemos deixar de falar a mentira, deixar de enganar
e falar a verdade. Deixar de fazer o mal e fazer o bem. Cada um com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Quem que quer pegar um dedo da sua mão e quebrar? Quando um dedo está com uma unha encravada, machucado no pé, todo o corpo sente. E todos nós somos membros do corpo de Cristo. E o apóstolo Tiago diz, não, ninguém faleis mal uns dos outros, nem vos queixeis uns aos outros, porque aquele que fala mal do irmão julga a lei, e já não é mais observador da lei, mas juiz. É um costume, é um hábito de falar mal das pessoas, que pode ser mudado com um novo hábito. Ah, mas eu não tenho mais o que falar, o que eu vou falar se eu não falar mal de fulano ou de Beltrano? Meu Deus, é fazer o bem. Aquele que fala mal, a pessoa deve fazer ao contrário, falar o bem. Bem dizer aqueles que vos maldizem, disse o Senhor Jesus. Bendizei aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Se vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino da glória. Então é uma mudança de vida. E aqui no versículo 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não viver o dia todo irado. Não viver debaixo de ira. Grande paz tem os que amam a sua lei. Essa é chegar a Deus, Senhor, eu estou irado. E Deus vai falar, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A minha ira não vai resolver nada. A sua ira não vai resolver nada. Nada vai acrescentar. Não deis lugar ao diabo. Não dê nenhum motivo do inimigo acusar. E como que a gente faz isso? Dando um bom testemunho. Vivendo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus traz à mente em certos momentos? Então é dessa forma que eu vou agir. É pagar o mal com o bem. É fazer o bem sem olhar a quem. Dar com a mão esquerda sem a direita ficar sabendo. É lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Está alguém entre vós enfermo, doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração com óleo. Chegue no teu quarto, feche a porta do quarto e Deus que te vê em secreto te recompensará. Jejua, busque mais em oração a Deus, leia mais a Escritura, a palavra de Deus, e ela vai transformando dia após dia as nossas vidas. Aquele que furtava, diz aqui a palavra no versículo 28, não furte mais. Se ele roubava, ele furtava alguém, então ele vai pagar hoje com o bem, ele vai doar, fazer doação. Ele vai doar, às vezes, nem coisas materiais, às vezes o seu próprio tempo, às vezes fazer visita, às vezes é interceder. Qualquer coisa que Deus vai dar a direção. Então é deixar o mal e fazer o bem, deixar a mentira e falar a verdade. Deixar de fazer o que não presta e fazer o que é justo. Trabalhando, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É ser uma pessoa benigna, porque Deus é benigno, Deus é luz, Deus é bom, Deus nos perdoou. E é essa maneira de viver que Deus requer de nós. Diz o apóstolo Tiago que a religião pura e verdadeira, qual que é a religião pura e verdadeira? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da contaminação deste mundo. É se compadecer do pobre e do necessitado. Estive enfermo e foste me visitar, estava nu e me vestiste, estava com fome e deste-me de comer, estava com sede e deste-me de beber. Senhor, mas quando é que te vimos nessas situações?
quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então aquele que furtava, no versículo 28, não furte mais. Deixe de fazer o mal e faça o bem. Trabalhe. O apóstolo Paulo trabalhava de fazia tendas. Ele fazia o bem. Então trabalhe e faça com as suas mãos o que é bom. Mostre o arrependimento da sua velha vida com uma nova vida, em novidade de vida. E repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Já pensou se alguém vê um servo de Deus, uma serva de Deus, falando palavrão, gritando na rua, gritando na casa, aquelas brigas dentro da casa? O que a pessoa vai ver? Ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Aí a pessoa, a vizinhança vê um servo de Deus, uma serva de Deus gritando na casa, gritando, falando palavrão, escandalizando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, mas tem gente que não ouve a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Que não quer saber, não recebe a palavra com mansidão, nem deixa que ela faça um enxerto. Daí a pessoa dá mau testemunho. Às vezes pergunta: por que na minha vida nada dá certo? Por que na minha vida E começa a se lamentar, a praguejar e se amaldiçoar. É tudo na paz, meu irmão e minha irmã. Deus resiste ao soberbo. Se nós formos soberbos diante de Deus, Ele resiste. Mas Ele concede a graça aos humildes. Se voltarmos lá atrás, Caim estava iracundo. E o que Deus falou para Caim? Caim, você tem que dominar o seu próprio pecado. Você tem que dominar a sua natureza adâmica. Deus não controlou Caim. Deus o aconselhou. Só que Caim estava tão irado que ele entrou por um ouvido e saiu por outro. E matou o seu irmão Abel, porque a ira já estava no seu coração. O homicídio de Caim já estava dentro do coração dele. Então Deus resiste a todo soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. É quando chegamos diante de Deus, como Pedro, que chorou amargamente depois que ele praguejou. E Deus viu o arrependimento de Pedro, que negou Cristo e que estava ali praguejando. Quando chegamos diante de Deus: Senhor, mude a minha natureza. Sejamos como Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar a alegria da salvação. Cria um novo coração. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma pessoa diferente. Quero ter um rosto, um brilho semelhante ao de Cristo. Um bom perfume de Cristo. Para que as pessoas possam me ver e perceber que tem algo novo na minha vida. É assim que Deus requer de todos nós. E aqui diz que estas coisas entristecem o Espírito Santo. E se entristecermos o Espírito Santo, tudo se é perdido. O Espírito de Deus se afasta. E aí é o espírito das trevas que fica ao redor, como foi na vida de Saul. O Espírito Santo saiu de Saul pela sua rebeldia. E o espírito maligno vindo da parte de Deus, ou seja, Deus permitiu que o espírito maligno viesse e atormentasse o rei Saul. E somente quando um homem de Deus como Davi, que tocava a sua harpa, glorificando a Deus com a sua harpa, o espírito maligno saía, se apartava de Saul e a paz reinava na vida dele. Quando gritamos, quando praticamos pecados, estamos dando lugar ao diabo. Ao invés da nossa casa ser um lar de paz, se torna um lar de demônios.
os espíritos das trevas começam a se apoderar, porque os espíritos das trevas, meus irmãos, eles não suportam a luz, eles não suportam o amor, eles não suportam a paz, porque todas estas coisas são de Deus. Então os espíritos não suportam e eles fogem. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistimos ao diabo quando praticamos o que é bom, como fez Abel. E os espíritos malignos fogem. Então diz aqui no versículo 27, não deis lugar ao diabo. A ira dá lugar ao diabo, a mentira dá lugar ao diabo, o engano, a gritaria, os palavrões, a amargura, a cólera, as blasfêmias, a malícia. Todas estas coisas faz com que os espíritos se aproximem e se apossem e façam ninho nas casas. Mas quando fazemos o bem, quando somos misericordiosos, quando perdoamos uns aos outros, a paz vem nas nossas vidas, nos nossos corações primeiro e depois nos nossos lares. É o conselho da palavra de Deus para a minha vida e para a vida de todos que ouvirem a palavra de Deus. Meus irmãos, é esta a maneira que Deus requer de todos nós, para que nós possamos viver desta forma. Isso agrada a Deus. A religião verdadeira, o evangelho verdadeiro é viver o evangelho. É vivermos a palavra de Deus no dia a dia, dentro da nossa casa, no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. É isso que agrada a Deus e que expulsa todos os espíritos malignos. Oremos a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra. É esta que falou ao nosso coração neste dia de hoje. Ó Santo Deus, transforma as nossas vidas pelo poder da Tua palavra, para que possamos resplandecer a nossa luz como Cristo. Que possamos glorificar o Teu santo nome, a sermos perfeito como perfeito é o Senhor, a sermos santo como santo é o Senhor. Faça de nós, meu Pai, servos Teus, servos de justiça, filhos da luz, para que possamos glorificar o Teu nome e dar bom testemunho na face desta terra, para que possamos Te servir com as nossas vidas, glorificar o Senhor por meio dos nossos corpos, com as nossas boas obras, com as nossas mãos limpas e com a pureza dos nossos corações. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Torna a dar a alegria da salvação e sustenta nós com o Teu Espírito Santo. Unge os nossos olhos com colírio para que nós possamos ver. Levanta aquele que caiu, Senhor. Fortalece o que está fraco, aquele que está sem força, aquele que não consegue, meu Deus, mudar um ato da sua vida, vencer um vício, vencer um pecado, mas que o Senhor possa colocar esta pessoa diante do espelho que é a Tua palavra e convencê-la pelo Teu Espírito Santo aquilo que ela precisa mudar, para que ela possa confessar pecado por pecado, para que essa pessoa possa, Senhor, deixar cada vício, cada pecado que tão de perto rodeia. Transforma, Pai, cada vida, por amor do Teu santo nome, por esta palavra, meu Pai, que não voltará para Ti vazia, mas prosperará naquilo pelo qual foi enviada. Envia a Tua paz em cada lar e receba esta voz de oração e concede a salvação a cada um. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Não deixe de examinar as Escrituras, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de se encher da palavra de Deus a cada dia. Examine as Escrituras, leia as cartas de Paulo, leia os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Peça sabedoria a Deus, mas também busque a sabedoria. No livro de Provérbios,
Leia toda a Escritura. Se encha da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos limpa e que nos faz perfeito, segundo a vontade de Deus. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Deus seja sempre louvado.